Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fabiano Regra aqui. E hoje vocês viram aí na thumbnail, vamos falar sobre motores de drone, tá pessoal? Mas vou falar um pouquinho diferente. Eu havia comentado nos últimos vídeos que eu vou deixar o canal mais técnico, vou colocar mais informações para vocês, né? E hoje, além de falar tudo sobre os motores, de como eles funcionam, eu vou pegar e vou ensinar vocês, né? Vou passar o conhecimento que eu tenho de como ler as tabelas de especificação dos motores que a maioria dos fabricantes coloca, né? E de quebra eu vou aproveitar e mostrar esse carinha novo aqui que eu recebi, que eu vou montar lá na nossa mula, que é o motor da Beta FPV, o Snow 2306 ou 2306, beleza? Esse tipo de conteúdo aqui é mais ou menos um pouco do que eu coloco lá no curso, do que tem no curso do Mundo Drone. Aliás, se você quiser dar uma olhada, curso bem completo, explicando tudo sobre drone e drone de FPV. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo, dá uma olhada ali e eu também vou deixar fixado no primeiro comentário, tá ok? Então vamos lá, dar uma olhada, aproveitar primeiro, dar uma olhada nesse motorzinho aqui, no Snow 2306 da Beta FPV, e depois eu vou lá no computador, eu fiz uma planilha, planilhei todas as informações que a gente tem nas tabelas do motor, nas especificações do motor, né? E montei um gráfico lá para que a gente possa entender melhor e encaixar e ver o como ele vai se comportar e para que a gente possa ter o máximo de rendimento do motor e a gente consiga casar bem legal nas especificações do nosso drone, beleza? Então vamos lá? Pessoal, tô aqui com o Beta FPV, o Snow 2306 de 1860 kV, motorzinho da Beta FPV, muito bacana, um motor bem econômico, tá? Que ele não é dos mais potentes, mas tem um acabamento fantástico e a gente já vai ver. Depois a gente vai pegar as especificações dele e aproveitar com as especificações dele, a gente vai também montar a tabela e entender a tabela e eu vou mostrar para vocês o gráfico lá no Excel. Deixa eu tirar ele da caixa aqui, ele vem assim individualmente em cada um dessa caixinha aqui e vou tirar ele da caixa e a gente já continua aqui, beleza? Pessoal, tá aqui então o Snow, deixa eu mudar aqui de posição para a câmera focar melhor, tá? Motorzinho da Beta FPV, motor fantástico, muito bonito, muito bem acabado, uma qualidade construtiva incrível, né? Então tá dando aqui para ver, ele é difícil de focar aqui, até pelo fato dele ser todinho prateado, tá? Então fica bem difícil, deixa eu aproximar aqui para que vocês possam ver melhor, tá? Então ele é todo em alumínio, com o eixo de titânio, tá? Isso é muito importante, e os rolamentos de excelente qualidade. Eu estou focando bem aqui para que vocês possam ver os enrolamentos ali, ó, você vê o enrolamento é muito bem feito, tudo muito bem acabado, tá? O motor é super bem balanceado, tá? Então aqui embaixo com parafuso para prender o eixo, a base em alumínio e o eixo e o parafuso inferior aqui todinho de titânio, ok? Então você vê, ó, quando o motor é bom, você vê que ele é totalmente ali bem próximo os ímãs dos estatores, tá? Lembrando, estator é essa bobina aí onde está o fio, né? E o ímã ali tem que passar bem em rente. Outra coisa bem legal é que ele vem com esse silicone aqui, ó. Ele vem todo colado aqui, ó, né? Não sei se você consegue ver aqui onde saem os fios. Isso aqui é um lugar que normalmente com as pancadas o motor ele tende a soltar o termo retrátil ali. Então a Beta FPV já coloca um silicone ali para prender e prender muito bem ali embaixo para garantir os fios, tá? O cabo dele realmente é bem longo, é um cabo 20 AWG, né? Bem comprido, ó. Acho que se eu não me engano são 16 centímetros, tá? Mais do que suficiente para drones com braços de 5 a 6 polegadas, né? Para uso de 5 a 6 polegadas, e ele vem no kitzinho aqui com dois parafusos, né? Normalmente para braços de 5 e 4,5 milímetros, né? E também a porca. Ou seja, vem bem separado aqui, não tem nada demais, ó. Um cartãozinho aqui com o QR Code para você entrar lá no site do suporte das informações e mais absolutamente nada. Esse aqui na versão de 1860 kV, também tem a versão 4S, tá? Então ele pesa 34 gramas, já com os cabos,
muito bacana. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou entrar lá no site da Beta FPV, vamos pegar o manual, para que a gente possa olhar as especificações dele, olhar as informações de teste, e a gente vai pegar numa planilha e ver direitinho o que a gente tem de especificação e o que a gente tem de também de potência desse motor, quais são o resultado dos testes dele. Fechou? Bom, pessoal, então vamos lá. Já que nós estávamos falando do Snow 2306 da Beta FPV, que foi o motorzinho que eu mostrei para vocês, certo? Então vamos olhar as especificações dele e dar uma olhada. Custa mais ou menos $24 cada um. Ele é um motor que é focado num FPV mais cinemático, vamos dizer assim. Não é aquele motor explosivo em relação à entrega de potência. É um motor um pouquinho mais linear, certo? Mas de uma qualidade técnica e construtiva muito boa. Como eu mostrei para vocês lá, ele é todinho feito em alumínio, certo? E o eixo dele, coisa que é muito importante, o eixo aqui do motor, né? Não sei se estão vendo aqui o mouse, o eixo dele é de titânio, certo? Então, o que a gente tem de bacana nesse motor? Primeiro, vamos ver as especificações dele. Dimensões, né? Diâmetro 29.03 por 30.6, ou seja, o motorzinho completo, 29 milímetros de diâmetro dele, e a altura total dele é de 30 milímetros. É lógico, o estator em si ele é menor, ele é de 6 milímetros, tá? O comprimento do eixo de 12 milímetros, né, que é a parte que fica a rosca ali, e o diâmetro de 5 milímetros. O KV dele, né, tem duas opções. Esse aqui que eu estou usando, como eu só uso bateria 6S, eu pedi de 1860 kV, mas para quem quiser usar a bateria 4S, 2500 kV. Configuração 12N14P, ou seja, o motor tem 12 bobinas, tá? Essa configuração 12N14P, que a maioria dos motores são desse tipo, né? Desses que a gente usa. É lógico que motores maiores, enfim, ou até menores tem outras configurações, mas são 12 estatores, ou seja, 12 bobinas e 14 ímãs, né? 14 polos magnéticos diferentes. O comprimento do fio, eu falei 15 centímetros, mas são 16, e o fio 20 AWG e pesa 34 gramas cada um. O eixo de titânio, mostrei ali para vocês, falei, né? E todos os tipos dos ímãs, né? E o rolamento NMB. Ou seja, isso é mais ou menos padrão, motor de altíssima qualidade, muito bacana, certo? Agora, essa tabela aqui é que a gente vai usar e eu vou levar lá para o Excel. Nessas tabelas, sempre os fabricantes entregam essas tabelas. É lógico, alguns colocam mais ou menos informações. O dinamômetro de motor que eu estou montando aqui ainda não está pronto, então a gente não tem. Deixa eu desligar aqui para ver se melhora esse barulho. A gente não tem um teste padronizado para equiparar todos os motores, mas em breve a gente vai ter isso aqui no canal, e daí a gente vai conseguir ter mais assertividade para poder fazer comparativos entre motores. No caso aqui, pessoal, a Beta FPV usou como padrão 24 volts, né, para o de 1860 kV e 16 volts para o segundo. Nós vamos nos ater agora à tensão de 24 volts. Por que 24 volts, pessoal? Sendo que uma bateria 6S a gente tem 4,2 volts por célula, ou seja, eu teria mais do que 24 volts. E a tensão nominal dela de 3,7, 3,8 volts daria um pouco menos. Por quê? A Beta usou 24 volts. Com bateria cheia, um pouquinho de voo, já alguns segundos de voo, a tensão da sua bateria começa a cair. Então, usa-se 24 volts, no caso da Beta FPV, cada fabricante usou uma tensão específica, muito provavelmente eu vou usar também entre 23,5 e 24 volts, quando a gente for usar no dinamômetro, né, que é a maior parte do tempo que a gente está com a bateria em condição de voo, certo? Mas é uma tensão bem interessante de se trabalhar, ou seja, ali em média 4 volts por célula, tá? Então 6 vezes 4, 24 é o que a gente vai trabalhar, certo? E o que ela tem aqui? Ela deu 3 opções de hélice. Nós vamos usar a intermediária, que é a hélice que eu gosto de usar, que é a 5146, né?
Então nós vamos pegar estes dados aqui e nós vamos entender todos esses dados. Alguns dados eu peguei e separei numa tabela e outros eu não coloquei, tá? Mas a gente vai olhar aqui agora, tá? Então eu separei aqui a imagem, somente a imagem para a gente testar, né? Para a gente ver aqui a performance dele em carga, né? Ou seja, com hélice. A gente vai pegar esses dados aqui e fazer uma planilha. Eu trouxe para essa planilha e peguei 2 exemplos ali, né? O que nós temos? Aqui na parte superior direita, eu coloquei, olha, a aceleração em percentual partindo de 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100%. A corrente de consumo sempre para a tensão de 24 volts, tá, pessoal? A tensão em ampere, a corrente em amperes, desculpa, né? Ou seja, quantos amperes o motor está consumindo, certo? O empuxo a cada 100 gramas. Por que eu coloquei em 100 gramas, não em grama, ou para ficar mais fácil de ver o gráfico ali, para a gente ver os cruzamentos ali, que é onde a gente procura as maiores faixas de eficiência, né? Depois o que? A eficiência que ele colocou, ou seja, grama por ampere, e a rotação que o conjunto atinge com carga, ou seja, com a hélice. Por que isso é importante, pessoal? Olha só, eles colocaram aqui que em 100% de aceleração o motor consome 37,2 amperes, né? Ou seja, você usa essa coluna aqui da de corrente para poder dimensionar o seu ESC de maneira correta, né? Coloca uns 20%, 10, 20% acima para poder ter uma boa margem de segurança. Qual é o empuxo, ou seja, 15,34 vezes 100 gramas, ou seja, 1 kg 534 gramas de empuxo, e a eficiência, ou seja, quantos gramas por ampere ele consegue gerar. E ele colocou aqui o RPM que ele atinge, ou seja, olha só que interessante. O motor é de 1860 kV. A gente fala assim, poxa, o kV que é? É quantos rotações por volt aplicado. Só que isso é sempre em vazio, ou seja, sem hélice, né? Se a gente pegar 24 volts vezes 1860, a gente tem aqui, ó, um RPM em vazio de 44.640 RPM, o motor. Mas com hélice ele chega só a 30.000 RPM, ou seja, quase 15.000 RPM a menos do que se ele tivesse em vazio. O que é isso? É a carga aplicada ao motor, ou seja, a hélice fazendo força, né? Gera o arrasto, tudo, para que ele consiga atingir aquela rotação, ok? Isso não é todo fabricante que coloca. Lá no dinamômetro a gente vai conseguir medir, mas não é todo fabricante que coloca, certo? Então o que eu fiz aqui, pessoal? Eu separei 2 faixas, né? E eu peguei esses dados e plotei aqui num gráfico. O que a gente tem aqui no gráfico? A corrente em amperes, né? Esse devia ter posto outra cor, mas esse laranja escuro aqui, né? Podia ter colocado um vermelho aqui. O empuxo a cada 100 gramas em cinza, você vê que ele é um motor bem linear, né? Ou seja, o empuxo dele vai crescendo conforme a aceleração, e a eficiência, que é óbvio, ela vai caindo conforme você aumenta a aceleração. Por que isso, pessoal? Porque o motor tende a consumir mais, ele gera mais calor, ele gera mais, ele perde mais energia para poder gerar aquele mesmo empuxo. Tanto que você vê aqui a diferença entre o final da aceleração e o empuxo, né? E o consumo em amperes. Então por isso que vai caindo a eficiência, tá? Mas a gente não voa com 100% de aceleração o tempo todo, né? Vale lembrar que por 2 coisas, o motor, o drone vai ter um ângulo, né, que você está sempre voando com o drone inclinado, então essa velocidade que a gente vai chegar, ela nunca é correta, ela é uma velocidade no eixo do motor, né, ou seja, na direção vertical, o eixo do motor, ou seja, para cima, ou se tivesse a 90 graus ali, então a gente precisa fazer uma outra conta para chegar à velocidade que a gente teria com esse drone, né? Mas numa subida, por exemplo, a gente tem praticamente isso. É lógico que nós não vamos ter isso porque tem toda a restrição, né? A carga aerodinâmica do drone, que ele tem uma resistência ao movimento e tudo mais, tá? Mas eu separei aqui em 2 quadrados aqui nesse laranja e no verde
duas condições bem interessantes, com 60% de aceleração e com 80% de aceleração. Por que essas duas são importantes aqui? Porque 60% de aceleração ele está gerando 611 gramas, né? Está aqui 6,11 vezes 100, 611 gramas de empuxo cada motor, né? Ou seja, mais ou menos 2,4 kg, 2,450 kg de empuxo total. Um drone que pesa ali 1,5 kg mais ou menos, 1,8 kg, com bateria, com câmera e tudo mais, você vai precisar de um pouco menos do que isso para fazer um voo rápido, um voo numa boa velocidade, né? Que você vai ter ali é a maior parte do tempo que você vai ter. E 80% por quê? Porque a gente não voa 100% de aceleração muitas vezes, né? Você, quando estiver voando muito rápido, você ajustou a tua câmera para uma certa velocidade. São situações específicas que você vai atingir uma aceleração muito grande, salvo em condições se você está fazendo um voo acompanhando carros de corrida, fazendo qualquer coisa desse tipo, certo? Mas na maioria das vezes você vai voar nessa faixa entre 50% e 60% de aceleração, não muito mais do que isso, né? Então olha só que interessante quais informações que a gente tem aqui, né? Lembrando, a hélice que nós usamos aqui é 5146, 51466. Né? O que significa isso? Que ela tem 5,1 polegadas de diâmetro, o tamanho do disco da hélice, e 4,66 polegadas, que é o passo da hélice, ou seja, o avanço a cada uma revolução, o quanto que a hélice caminha, né, no tempo. É lógico, pessoal, todas essas informações a Beta FPV não coloca, como qualquer outro fabricante de motor não coloca. Pressão atmosférica não coloca, temperatura não coloca absolutamente nada. Esses dados são todos teóricos e muito provavelmente nem os fabricantes se atentam muito a esse tipo de informação, tá? Ou seja, que a gente tem que controlar, sempre que a gente está fazendo um estudo, a gente tem que controlar temperatura e pressão ser sempre a mesma e sempre equilibrada. Fabiano, o que isso influencia no meu voo? Influencia que você está voando na praia, a temperatura e principalmente a pressão atmosférica é uma, e você está lá, para quem é aqui de São Paulo, em Campos do Jordão, que é bem mais alto do que o nível do mar, a temperatura é diferente, mas mais importante do que a temperatura é a pressão atmosférica, ou seja, o ar é menos denso, então você não tem tanta como fazer ter tanta tração na hélice, né? Tem bem menos, né? E também varia a densidade do ar e o arrasto aerodinâmico muda. Então esses dados eles são todos meio num limbo meio cinza aí de quais são usados pelos fabricantes, tá ok? Quando a gente tiver o dinamômetro pronto aqui no canal, a gente vai ter sempre as mesmas condições, fechado? Mas vamos lá, olha lá. O passo de 4,66 polegadas, ou seja, cada polegada é 2,54 centímetros, né, equivale a 11,84 centímetros, que é mais ou menos 0,11836 metro, né, a cada RPM, ou seja, cada volta que a hélice dá completa, né, ela avança 0,11 metros. O fabricante disse que com essa hélice a 60% de aceleração eu estou consumindo 7 amperes por motor, eu estou gerando 600 gramas de empuxo, eu estou com uma razão de eficiência de 3,41, ou seja, uma eficiência bem boa, bem interessante, e eu estou virando a 19.233 RPM. O que isso significa? Que a cada minuto eu desloco 2.276,42 metros nesta velocidade constante, né? Ou seja, 136 mil metros por hora e uma velocidade teórica de 136 km por hora. Ou seja, com 60% de aceleração em condições ideais de temperatura e pressão, que a gente não sabe qual é, o nosso drone, é lógico, tirando um pouco do arrasto, tudo, ele chegaria teoricamente a 136 km por hora. Né? Isso é o que a gente conseguiria atingir de velocidade, né? Ou seja, numa velocidade de cruzeiro, uma velocidade rápida, um voo bacana, mais ou menos ali, é lógico, descontando o ângulo da câmera e tudo mais, a uns 80, 90 km por hora, tá? Seria dependendo do ângulo que você voa com a sua câmera. Ao passo que aqui, ó,
com 80% de aceleração, a gente chegaria com essa mesma hélice, tudo bonitinho, só que a 26.000 RPM, né, eu chegaria a 186 km por hora em velocidade vertical. Lógico, você aí vai ter que fazer uma conta, dependendo do ângulo que você está utilizando a tua câmera, você vai chegar numa velocidade bem menor do que isso, ali por volta de 150, 160 km por hora. Muita gente fala, drone dá mais de 200 km por hora. Pode dar sim, né? Pode dar sim. Depende do KV do motor, depende do teu motor e principalmente depende do ângulo que está a tua câmera, ou seja, quão inclinado está o voo do teu drone, certo? Então, pessoal, com base nestas informações aqui, o que a gente pode chegar? Olha só que com 60% de aceleração eu estou consumindo 7 amperes e meio, ou seja, cerca de 30 amperes no total, né? E olha que bacana aqui, eu estou muito perto da eficiência aqui no gráfico, né? Ou seja, eu estou com um bom empuxo para o motor, né? Ou seja, 600 gramas por motor, estou com um consumo baixo e estou perto da minha melhor eficiência. O que isso vai traduzir? Tempo de voo, preservar tua bateria, não vai estragar tanto sua bateria, você não vai consumir a bateria, né? Você não vai aquecer os motores, vai ter menos desgaste, ou seja, tudo sempre perto do ideal. Então, por isso, pessoal, que a gente precisa realmente olhar e entender todas essas tabelas de motor. Perde um tempinho, estuda essas tabelas, dá uma olhada, que sempre é muito importante quando você for montar o seu setup aqui do teu equipamento. Beleza, pessoal? Esse tipo de conteúdo é o que a gente tem, é dessa maneira que eu ensino no curso. Então, se você tem interesse de ver mais informação desse tipo dessa maneira, dessa troca de ideia, dá uma olhada, considera fazer aqui o curso do canal. A gente fala sobre todos as partes do drone, todas as peças dos drones de FPV, e é muito bacana para que a gente possa ver, tá bom? Eu já estou preparando também um outro vídeo também dos motores da iFlight, né, do Zing 2, porém a iFlight ela não disponibiliza as informações de rotação, então a gente não consegue chegar em velocidade teórica, uma série de coisas, tá? Mas assim que tiver o dinamômetro de bancada aqui do canal, a gente vai ter essas informações, aí os vídeos começam a ser mais completos e as tabelas de testes vão ser todas iguais, ou seja, todo motor que eu puder pegar e testar, a gente vai testar sempre nas mesmas condições. Tá bom, pessoal? Então espera isso. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, dá um like aí no vídeo. Se não curtiu também, não tem problema nenhum. Pode sentar o dislike. Deixa o seu comentário aqui embaixo se gostou ou não de vídeo um pouco mais técnico assim aqui no canal. Tá bom? Então um abraço e até o próximo.